Louvado seja Deus, graça e paz a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, 22 de abril de 2021, nós iniciamos aí essa live com um culto no nosso lar, a palavra que edifica. E eu gostaria de, desde já, estar pedindo a você permissão para poder entrar no seu lar com a palavra de Deus, levando ao seu coração as boas novas da salvação, as boas novas que curam, que edificam, as boas novas que trazem paz para a nossa alma, traz refrigério para o nosso coração, para que nós possamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarmos mantendo a nossa comunhão com o nosso Criador, estabelecendo juntamente com Ele a nossa fé, a fé salvífica, a fé que produz resultados para a nossa vida e que nos conduz a Jesus Cristo. Então, sendo assim, eu gostaria de iniciar nessa noite esse culto de adoração ao nosso Deus e já fazendo menção da palavra do Senhor. Eu li outro dia, queridos, algo muito interessante. Eu li uma frase que estava escrito assim: se você comesse as suas palavras, qual seria o resultado? Elas nutririam a sua alma ou te envenenaria? Ou seja, se nós pudéssemos comer as nossas palavras, aquilo que nós falamos, qual seria o resultado da nossa alma? Será que ela seria nutrida? Ou será que ela seria envenenada? E nessa noite eu quero chamar a sua atenção e compartilhar com você esta palavra, porque a Bíblia relata também algo interessante e importante sobre isso. O porquê que muitas pessoas, às vezes, elas até tentam, elas se esforçam, elas buscam ter uma vida de resultado, elas buscam ser bem-aventuradas no seu negócio, na sua vida profissional, mas muitas vezes não conseguem alcançar o resultado, a plenitude dos seus esforços, concernente às suas ações. São pessoas inteligentes, pessoas que trabalham, pessoas que sabem fazer as coisas de uma forma certa, de uma forma correta, mas muitas vezes não conseguem colher o resultado das suas ações. E nessa noite, biblicamente, eu quero compartilhar com vocês essa palavra, porque eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo, uma vez que esta palavra ela for aplicada na sua vida, uma vez que essa palavra for estabelecida no seu intelecto, ela vai produzir um conhecimento de algo que com certeza vai edificar a sua vida e vai fazer com que o fruto do resultado das suas ações sejam positivas. Porque Jesus ele ensina na sua palavra, nós vamos ver a Bíblia fazendo várias menções no Novo, no Antigo Testamento, acerca da palavra. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, através das minhas palavras, eu posso produzir morte, como também eu posso produzir vida. E isso não está apenas associado à minha alma, isso não está associado às minhas emoções, mas isso produz um reflexo na minha vida profissional, na minha vida familiar, no âmbito social ao qual eu convivo. E muitos têm se frustrado porque elas têm uma atitude, mas professam palavras totalmente diferentes. E não conseguem, então, usufruir do resultado das suas ações. E muitas vezes se perguntam, onde eu errei? Onde eu estou errando? O porquê que eu não consigo alcançar, não consigo lograr êxito nas minhas ações? E muitas vezes não está associado à forma que nós conduzimos fisicamente,
mas sim naquilo que nós produzimos com nossos lábios. Porque se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ter um entendimento claro de que realmente nós somos aquilo que nós falamos. Ou seja, tudo aquilo que eu falo se reflete muitas vezes nas minhas ações. Se for fazer o caminho contrário, o inverso, nós vamos ver também que as nossas ações, elas estão associadas de forma íntima e afinitiva naquilo que muitas vezes nós produzimos com nossos lábios, através da nossa palavra. Eu tenho certeza que você que está participando conosco nesta noite, você deseja colher bom fruto nas suas ações. Você deseja colher bons frutos no convívio familiar. Mas é necessário atentarmos para a palavra que sai dos nossos lábios. Volto a repetir, é mencionado no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida está no poder da língua, das minhas palavras. E aquele que a ama, ele comerá do seu fruto. Jesus, em certa ocasião, agora no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo número 5, aonde ele começa fazendo menção de um discurso falando acerca da tradição na época, inclusive as tradições que eram vivenciadas pelos anciões, e quando ele começa a falar, ele vai ali explicando sobre transgressões e vai falando sobre o convívio familiar no que diz respeito a pais e mães e no convívio espiritual também. E dado o momento da sua fala, ele chama para si a multidão e diz assim: ouvi e entendeis, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Olha, queridos, Mateus capítulo 15, é interessante entender isso, porque o próprio Senhor fala: olha, vinde, ouvir e entender, porque o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Às vezes nós cuidamos do corpo físico, procuramos ter uma boa alimentação, e isso é muito interessante, isso é fundamental para que nós possamos até mesmo alcançar uma qualidade de vida longínqua. Mas não entendemos que às vezes a nossa alma ela está sofrendo, porque o que está contaminando a nossa vida, nós estamos mantendo o cuidado de não permitir que entre no nosso corpo físico. Mas o que está contaminando a nossa vida é exatamente o que está saindo dos nossos lábios. É exatamente o que está saindo do nosso coração. Porque o reflexo do poder de Deus na nossa vida, dos cuidados que o Espírito Santo tem em trazer a nós o entendimento na sua palavra, para que isso venha estabelecer uma fé saudável, uma fé que realmente produz e alcança os resultados mediante a misericórdia do Senhor Jesus, começa então a ser retratado através das nossas palavras. Eu conheço pessoas, queridos, que antes murmuravam, reclamavam, não conseguiam enxergar o que realmente estava proposto para ela na caminhada cristã. Não conseguiam enxergar que as promessas do Senhor, elas não servem apenas para estar na Bíblia, para nós lermos, mas há um desejo da parte de Deus de que nós venhamos a vivenciar literalmente o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, de tudo aquilo que o Senhor escreveu e estabeleceu para as nossas vidas antes mesmo da fundação do mundo. Mas o porquê isso está tão ausente, tão distante? O porquê que muitas vezes é tão dispendioso manter uma alma saudável, manter um sentimento
realmente edificante e agradável? É porque não deixamos o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, produzir no nosso interior, produzir na nossa vida o resultado que realmente é gerado quando eu sou ministrado pela presença do Deus vivo. Quando eu me incluo na misericórdia do Senhor, aleluia, e faço com que essa realidade faça parte da minha vida. Quando Deus trata da vida de um homem, Ele muda a sua maneira de falar, porque primeiramente Ele transforma a sua maneira de pensar. Não há como mudar a minha maneira de falar, não há como expressar uma fala edificante no que diz respeito ao que eu desejo na minha vida, sendo que dentro do meu coração ainda habita a velha natureza. Permitir com que a velha natureza que se manifesta em meu coração, através das palavras, habite e permaneça dentro de mim. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, queridos, ele começa a mudar a nossa maneira de pensar. E começamos então a expressar através dos nossos lábios a manifestação do propósito que Deus tem para com as nossas vidas, de nos tratar, de nos curar. E quando falamos em cura, queridos, não estamos falando apenas da enfermidade física, mas da enfermidade da alma. De uma cura que somente o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, interagindo com o nosso coração, pode produzir. Desta forma, eu começo então a entender que quando o Senhor trata comigo, no meu interior, agora as palavras que saem dos meus lábios, elas não mais me contaminam, mas elas me nutrem. Me nutrem para uma certeza de esperança, me nutrem para uma convicção de fé nos propósitos que o próprio Senhor estabeleceu em nossas vidas, através da sua morte e da sua ressurreição. Ah, meus irmãos, isso é tão interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo número 45, eu quero ler com você, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração se fala a boca. Ou seja, se o nosso coração está corrompido, contaminado, com sentimentos de mágoa, com rancores, com desejos de vingança, isso, queridos, não é uma coisa positiva, não é algo saudável para as nossas vidas. E sendo assim, dessa forma, nós expressamos com os nossos lábios o mau tesouro que está no nosso coração. Um tesouro, como Jesus fala na sua palavra, não é algo que está exposto, não é algo que está escancarado, mas é algo que está guardado, é algo que está protegido, é algo que nós temos de valor para as nossas vidas. Quantas pessoas valorizam o xingamento, valorizam as palavras torpes, porque se sentem valorosos agindo dessa maneira. Expressam algo que realmente, por determinado momento, traz a ela um engano, uma falsa sensação de paz, um sentimento de vingança. Isso tudo se encontra no mau tesouro que habita, que está guardado e protegido muitas vezes em nosso coração. Mas o Senhor Jesus fala para mim e para você que está acompanhando essa live, que o homem bom, ou seja, você, do bom tesouro do seu coração, você tira coisas boas. É notório ver uma pessoa saudável emocionalmente, professando palavras de vitória, professando palavras positivas,
palavras que produzem edificação. Essas pessoas nós gostamos até mesmo de ter um relacionamento amigável com elas, porque nos sentimos bem. Ouvimos palavras motivadoras e animadoras, e essas palavras são tiradas do bom tesouro do coração. Ao contrário de pessoas pessimistas, pessoas que só professam fracasso, derrota, pessoas que não conseguem ter outra confissão nos seus lábios a não ser algo que destrói. E muitas vezes estão sendo destruídas pela sua própria palavra. Porque uma vez que eu professo uma palavra de maldição, essa palavra, ela se encarrega de trazer à tona algo que está dentro do meu coração. Mas nessa noite, Jesus, através do seu poder, através da sua infinita graça e misericórdia, ele faz com que o Espírito Santo de Deus trate em nós e arranque de dentro de nós o mau tesouro, aquilo que muitas vezes temos protegido e guardado, para que seja produzido no nosso interior a cura, a manifestação da abundante graça do Senhor, que uma vez manifesta na nossa vida, começa a produzir nos nossos lábios confissões verdadeiras, saudáveis e que nutrem em nós a esperança de uma vitória, para que nós possamos a cada dia, através dessa infinita graça, sermos ministrados pelo poder de Deus, sermos corroborados pelo Espírito Santo do Senhor e nos tornarmos uma pessoa cada vez melhor. Você já pensou nisso? Quantas pessoas ao seu lado desejam que você abra os seus lábios, desejam ouvir de você algo que realmente elas enxergam na sua atitude? E isso Deus fará com que todos que estão ao seu lado possam usufruir desse bom tesouro que está dentro do seu coração. Tiago também ele diz que o homem ele não pode produzir palavras que realmente sejam boas e más, porque se o coração for mau, sairá palavras más. Se ele for bom, ele produzirá palavras boas. Tiago capítulo 3, versículo 11, diz assim, olha só, no versículo 9 diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito a semelhança de Deus. Olha que interessante, com a nossa boca muitas vezes, nós oramos, nós agradecemos, nós bendizemos ao Senhor, mas muitas vezes com a nossa mesma boca, nós amaldiçoamos as pessoas, nós humilhamos as pessoas. E o Senhor fala de uma mesma boca, é claro, Tiago aqui falando através do Senhor na sua palavra, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte, o mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Assim tampouco uma fonte dar água salgada e água doce. Precisamos, volto a dizer, colher vida e não morte para os nossos planos, para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Mas uma vez que a vida e a morte estão no poder da língua, use as suas palavras para produzir edificação. Use as suas palavras para produzir cura. Queira ser alguém transformado. Permita-se ser tocado pela graça do Senhor e alcançado pela misericórdia de Deus, que em todo o tempo está ao nosso favor. E você verá que uma alma saudável, um coração transformado, ele pode produzir palavras poderosas
que irão acrescentar na nossa fé, que irão fazer com que a nossa fé seja algo produtivo, algo salgado, e todas as frustrações que uma vez saíram dos nossos lábios, através de palavras de maldição, se transformem em bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, pense bem nisso. Pense, faça uma autoanálise. Permita que esta palavra produza uma mudança de mente, uma metanoia na sua vida, para que você então se encontre e seja gerado em você esta reflexão: se eu comer as minhas palavras, minha alma será nutrida ou ela será envenenada? O Senhor Jesus, ao contrário de Satanás, onde em 10 ele é mencionado como ladrão, ele veio para trazer vida e vida em abundância. João 10,10 diz que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para trazer vida, meu querido, e vida em abundância. O desejo de Deus é que você alcance as bem-aventuranças através da fé pura e verdadeira, que não é algo impossível, e pelo contrário, é o que torna o impossível impossível, através da sua palavra. Ore, bendiga, agradeça a Deus, mas abençoe os homens, abençoe o fruto das vossas ações. Se hoje foi um dia difícil, o seu trabalho não deu certo, você não conseguiu lograr êxito naquilo que você fez hoje, ou naquilo que você tem tentado fazer há vários dias, não abra a sua boca para amaldiçoar, mas bendiga, porque Deus está te dando condições de fazer algo que realmente é edificado e consistente. Muitos se enganam, porque uma coisa dá certo através de uma atitude errada, e insistem na atitude errada para que realmente sejam estabelecidos na certeza da concretização daquilo que elas estão fazendo. Eu sempre digo, e tenho aprendido muito com a palavra do Senhor, tenho sido ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que não posso fazer apenas o que dá certo, porque muitas pessoas fazem o que dá certo, e nem sempre o que dá certo é certo. Eu tenho que fazer não o que dá certo, mas o que é o certo, porque o que é o certo sempre vai dar certo, e aquilo que dá certo, se não for o certo, um dia dará errado. Meu querido e minha querida, em nome do Senhor Jesus, daqui a pouco nós vamos orar ao Senhor, e eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo através da palavra de Deus, porque quando nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, nós temos a certeza de que Ele está no nosso meio. E eu estou reunido com você nessa noite, através dessa live, em nome do Senhor Jesus, para que a presença dEle, como está aqui comigo na minha casa, esteja com você, no seu lar, no seu trabalho, onde seja, produzindo realmente algo palpável, saudoso e que realmente traga a você sempre o desejo de estar nessa presença. Nós vamos orar e eu creio que esse mesmo Espírito Santo, através dessa poderosa palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela vai mudar os seus hábitos, mudar os seus sentimentos, para que você que é um manancial do Senhor, use dessa forma os seus lábios, a sua boca, para produzir algo que trará edificação para a sua vida, e não apenas para a sua vida, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, meu querido e minha querida, sendo dessa forma, você que deseja essa transformação, você que deseja algo positivo para a sua vida, que tem buscado em tantas portas, em tantas maneiras, até mesmo usado da sua inteligência física, emocional,
hoje eu te convido a usar a inteligência espiritual da palavra de Deus, porque você alcançará vitória em Cristo Jesus. E você será uma pessoa que dos seus lábios sairão palavras de bênção, palavras de edificação, palavras tão poderosas que você verá com seus próprios olhos o cumprimento das promessas de Deus através daquilo que você produz com seus lábios, porque o seu coração é um coração saudável, é um coração curado, é um coração que não tem reservas, que não tem maus tesouros de frustrações, de decepções, ou até mesmo de algo que aconteceu no passado e que há anos vem habitando dentro de você. Porque não que sejamos adeptos à confissão positiva, não, isso não é confissão positiva, isso é algo da parte de Deus para fazer morada no nosso coração. Como o apóstolo Paulo fala na sua palavra, com o coração se crê e com a boca se faz a confissão. E nessa noite, deixe que o Espírito Santo tire do seu coração toda mazela, toda dureza, toda frustração e tristeza e encha a sua vida da palavra que é a presença de Deus. Se você está nessa noite passando por momentos de enfermidade, passando por momentos de realmente fraqueza, tristeza, depressão ou algum tipo de estresse, eu convido a você a fazer essa oração comigo, porque quando nós dissermos amém, assim será a presença de Deus na sua vida, fazendo realmente uma limpeza, uma faxina espiritual no seu coração. Eu um dia passei por isso, experimentei isso, dei crédito a essa palavra e Deus transformou a minha vida. E Deus transformou as minhas palavras. E Deus fez com que o reflexo das minhas ações pudesse ser fruto daquilo que eu digo, que são palavras de bênção, que são palavras que realmente vale a pena dizer e vale a pena ouvir. Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus, se você assim puder, eleve a sua alma, o seu sentimento, o seu coração, o seu pensamento ao Senhor, porque perto está o Senhor daqueles que o amam, perto está o Senhor daqueles que creem. Jeremias 33, versículo 3, o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer anunciar algo de impacto no teu coração nessa hora. Por isso ore comigo assim: Senhor Deus, Papai querido e amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu levo ao Senhor a minha fé, através da oração que eu faço junto com essas pessoas que estão assistindo esta live e que realmente acreditam na sua morte e na sua ressurreição. Acreditam que a sua palavra é a verdade e que o teu Espírito Santo nos traz a revelação de todas as coisas. Papai querido e meu Deus amado, bendito é o Senhor, como também bem-aventurado é nessa hora todos aqueles que oram comigo, papai. Todos aqueles que humildemente buscam o Senhor em oração, independente, papai, da sua religião, independente, papai, do momento que elas estão vivendo. Meu Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia e a sua palavra, ela veio para nós, meu Deus, para nos curar. A sua palavra veio para nos proteger, para nos trazer a salvação. Meu Deus, os sãos não precisam de um médico, mas os enfermos eles precisam. E nós precisamos do Senhor, papai, para que toda enfermidade que uma vez se manifestou na nossa alma, que uma vez entrou no nosso coração, e ali, Senhor Deus, fez com que gerasse um valor e fosse como um tesouro, papai, mal, seja arrancado das nossas vidas, porque não queremos outra coisa a não ser a tua palavra e a tua presença no nosso coração. Por isso eu te peço, meu Deus, cura agora esta pessoa enferma, enxuga a lágrima desses olhos, papai,
que estão rolando nessa hora, pessoas que têm sido humilhadas, pessoas que têm sido realmente desprezadas, papai, com palavras, e muitas vezes essas sementes são lançadas no interior dessa pessoa e estão produzindo derrota, frustrações. Arranca isso, eu te peço, papai amado, em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa seja curada e seja cheia da tua presença, e que desde já ela sinta o gozo, a alegria, a paz, a plenitude da tua presença, e entenda que o Senhor a ama, que o Senhor tem o desejo de usar dos lábios desta pessoa para produzir edificação, bênção e paz, e através das suas palavras restaurar os seus sonhos, restaurar os seus projetos e fazer com que ela realmente sinta alegria no fruto das suas ações e entendam que tem o respaldo da tua bênção. Assim eu oro, assim eu te agradeço, papai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco essa live. Que Deus te abençoe aí no seu lar, que o Senhor abençoe a sua família. Vocês são pessoas maravilhosas, importantes para o Senhor, e Ele ama a cada um de vocês, tá certo? Nós estamos aí com nossa igreja, o Ministério Compartilhar, na Rua Coronel Tamarindo, número 218, ali no bairro da Pedreira, sempre com as portas abertas, esperando por você. Ali você encontrará uma palavra poderosa que produz um efeito vitorioso na sua vida, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ali você encontrará algo da parte de Deus que transformará a sua vida. Nesses tempos difíceis, nesses tempos de incerteza, o Senhor Jesus é e sempre será a certeza em nossas vidas. Também eu quero convidar você a curtir lá, não é? A página no Facebook, Ministério Compartilhar, e também no YouTube, onde você pode acompanhar as lives, onde você sempre receberá uma palavra da parte de Deus para a sua vida. YouTube, Ministério Compartilhar, tem lá o logotipo, né, da Igreja do Senhor Jesus, e ali você fará parte dessa comunidade fantástica, maravilhosa, que produz edificação para a sua vida, para a sua família e para o seu lar, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a paz do Senhor. Obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado a todos que todas as quintas-feiras, às 20 horas, abrem lá no canal e acompanham a palavra do Senhor. Vocês são maravilhosos e não desista, Deus tem algo para a sua vida. Tenha um ótimo restante de semana e que o Senhor os abençoe em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, e que todos tenham realmente a plenitude da presença da palavra poderosa de Deus aos seus corações.